pessoal, seja bem-vindo à nossa aula desta semana. Nós estamos terminando os nossos trabalhos do nível 3 e vamos então a uma sequência de textos para nós trabalharmos pronúncia, para nós trabalharmos a audição, para nós trabalharmos vocabulário, para nós trabalharmos as estruturas da língua inglesa, tá bom? Então fique comigo, acompanhe a nossa aula. Vamos inicialmente ouvir o primeiro texto aí na sua tela. David lost his yellow pencil. He could not find it. Where is my yellow pencil? He asked his sister. His sister did not know. I don't know where your pencil is, she said. David thought about it. He thought and thought. He used his yellow pencil before lunch. He used it to write a note to his teacher. The note said, "Dear teacher, thank you for helping me. David." He put the note in an envelope. Where was the envelope? He looked in the kitchen. He looked on the kitchen counter. He found the envelope. It was next to the toaster. He found the pencil. It was under the toaster. Agora que nós ouvimos o texto, vamos então ao trabalho. O primeiro texto, pessoal, diz assim: Where is? A palavra where significa onde. Você sabe que a palavra where significa onde. Where is my yellow pencil? Onde está o meu lápis amarelo? Esta é a pergunta feita no título do texto. Então, vamos lá. David lost his yellow pencil. David lost. Gostaria que você observasse que a palavra lost significa perder. Então, David perdeu o seu lápis amarelo, pencil, lápis. He could not. A palavra could, pessoal, significa uma ideia que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. He could not find it. Ou seja, ele não conseguiu, ele não pôde encontrá-la, ok? Could também é o passado de can. Você conhece o verbo can? I can, you can, everybody can. O passado, então, could. He could not find it. Ele não conseguiu encontrá-la. Aí vem a perguntinha. Where is my yellow pencil? Onde está o meu lápis amarelo? David asked his sister. Ele perguntou à sua irmã. Aqui nós temos o verbo ask no passado, asked. Nós adicionamos ao verbo a terminação ed. He asked his sister. Ele perguntou à sua irmã. His sister did not. Estamos trabalhando o passado, então observe. He did not know. She ou his sister didn't or did not know. Aqui nós temos a negativa do passado, ou seja, a irmã dele não sabia onde estava the yellow pencil. I don't know where. A irmã responde, I don't know, eu não sei. I don't know. Observe, se did not é usado para o passado, don't é usado para o presente. I don't know where your pencil is. Eu não sei onde está o seu lápis. Is, she said. A palavra said significa disse. É a mesma pronúncia do adjetivo da qualidade triste, sad. Então a pronúncia do verbo dizer no passado é igual, é semelhante à pronúncia do verbo do adjetivo sad, que é triste. David pensou. David considerou o que? Isso, thought about it. Ele pensou nisso. He thought and thought. Ele pensou e pensou. He thought and thought and thought. He used. Ele costumava. Ou então ele usou. Used é um verbo regular. Nós adicionamos a terminação de a ele. He used his yellow pencil before lunch. Ele usou o seu lápis antes, before,
antes do almoço, before lunch. He used it to write. Ele usou para escrever uma observação, observe, a note to his teacher, para a sua professora, ou para a professora dele. O que dizia a nota? The note said, a nota dizia, a observação dizia, Dear teacher, querida professora, dear teacher, thank you for helping me. Obrigado, thank you for helping me, por me ajudar, David. He put the note in an envelope. Ele pôs a nota, né? Aqui o put, ou put, né? Mas puxado para o mesmo. Ele pôs, do verbo colocar, a observação em um envelope. Where was the envelope? Onde estava o envelope? Ele perguntou, onde estava o envelope? Aí nós temos a seguinte resposta. He looked, ele olhou, passado do verbo look, que é olhar, você já sabe, né? He looked, aqui já tá ficando bem esquisitinha a minha letra, né, gente? Ó, vamos lá. He looked in the kitchen. Ele olhou, ele procurou na cozinha. He looked on the kitchen counter. Ele olhou no balcão da cozinha, no armário da cozinha, né? Counter. He found the envelope. Ele encontrou o envelope. Deixa eu arrumar isso aqui porque tá dando bizil. Dando bizil, ok. He found the envelope. It was, ele estava next, próximo da torradeira, toaster, perto da torradeira. He found the pencil. Ele encontrou o lápis. Ele também encontrou o lápis. It was under the toaster. Estava embaixo da torradeira. Nós vamos dar uma pausa agora. Você vai rever o texto, ouvir o texto novamente se for possível, caso você queira. E nós vamos também, pessoal, para o próximo texto daqui a pouquinho. Ouça o texto. He looked in the mirror. What were all those red spots on his face? Every morning he had fresh red spots on his face. Were they insect bites? Were insects biting him at night? What were those red spots? They would usually disappear in a few hours. Then his face would look normal. It would look like a normal face. It would have no red spots. But every morning he had an ugly face, all those red spots. What was happening at night? Was it his pillow? Was something in his pillow? Was something in his pillow making the red spots? He would buy a new pillow. Maybe his pillow was the problem. Vamos continuando os nossos trabalhos. What were those red spots? Esta é a pergunta que vem aí para você na tela. He looked in the mirror. Looked é o passado do verbo olhar. He looked in the mirror. Ele olhou no espelho. What were those red spots on his face? Aqui nós temos o passado do verbo be, nós já sabemos, correto? Deixa eu voltar aqui, nós temos o passado do verbo olhar, que é um verbo regular. Ele olhou no espelho. O que eram aquelas, todas aquelas manchas vermelhas on his face? Every morning he had é o verbo ter no passado. Concordam comigo? Ter. Toda manhã ele tinha red spots fresh. A palavra fresh significa novas, fresquinhas, novas manchas vermelhas em seu rosto. On his face. Were they insect bites? Eram, observe, elas eram mordidas, picadas de inseto? É a pergunta que ele fez. Were insects biting him at night? Os insetos estavam, passado do be, vimos ali acima, biting, picando, mordendo ele at night, à noite? What were those red spots? O que eram? What were, a palavra were, passado do verbo be, o que eram aquelas
red spots. O que eram as manchas vermelhas? They would usually disappear in a few hours. Observe, they would, they would, usually, normalmente, desapareceriam in a few hours, em algumas horas, em poucas horas. Then his face would look normal. Aí, ou então, ou depois, o seu rosto pareceria, né? Pareceria, would look normal. Pareceria, aqui o look significa aparecer. Aí o seu rosto pareceria normal. It would like a normal face. Pareceria um rostinho normal, um rosto normal. It would have no red spots. Deixa eu fazer uma observação aqui. Neste trecho que eu circulei aqui, apareceu muito a palavra would. A palavra would, pessoal, nós temos o pretérito futuro do pretérito, né? Deixa eu mudar aqui, deixa eu apagar. Nós temos o futuro do pretérito em português. Como assim, Enio? A palavra would, vou voltar a colocar ela aqui, certo? Essa palavrinha would, ela joga a frase para o que nós chamamos de tempo da Maria. Eu adoraria, eu faria, eu trabalharia, terminando tudo com ria. Por isso que a gente brinca que é o tempo da Maria, tá? Porque se você conjugar o verbo love, que é amar, I would love, eu amaria. You would love, você amaria. Usamos então a palavra would para esse tipo de situação, tá bom? Vamos continuando aqui então o nosso textinho. But every morning, mas toda manhã, every morning, he had an ugly face. Toda manhã ele acordava, ele tinha uma cara feia, ugly face. Oh, all those red spots. Todas aquelas manchas vermelhas apareceram de novo. What was happening at night? O que estava acontecendo à noite? What was, observe aqui temos novamente o passado do verbo be, que você já conhece, né? O verbo be. What was happening at night? O que estava ocorrendo? O que estava acontecendo à noite? Was it his pillow? Was it? Era o seu travesseiro? A palavra pillow, travesseiro, almofada? Was something in his pillow? Something, alguma coisa, algo. Tinha algo, havia algo no seu travesseiro? Was something in his pillow making the red spots? Havia algo, alguma coisa no seu travesseiro fazendo, provocando as manchas vermelhas? Aqui, pessoal, observe. Would buy, tempo da Maria. Buy é comprar. Ele compraria. Would buy, ele compraria a new pillow. Ele compraria um novo travesseiro. Maybe his pillow was the problem. Talvez o seu travesseiro fosse o problema. Jennifer pulled the trash can out to the street. She pulled the trash can out to the street on Monday morning. Monday was trash day. The trash truck came to her house. The truck had a metal arm. The metal arm picked up the trash can. It raised the trash can into the sky. It emptied the trash can into the truck. Then the arm put the can back on the street. On Monday afternoon, Jennifer walked out to the street. The trash can was empty. She pulled the trash can back into her yard. Next Monday, she would pull it out to the street again. Último texto da aula de hoje, The Trash Truck. Trash, pessoal, significa lixo. The trash truck e truck, caminhão. O que será que este texto traz para nós? Caminhão de lixo. Jennifer pulled the trash can
out the street. A Jennifer levou o lixo para a rua, certo? Trash can, lata de lixo. Né? Put, levar, conduzir para fora, para a rua. She put the trash can out on the street on Monday. E quando ela pôs o lixo para fora? Na segunda de manhã. Segunda de manhã. Monday was trash day. Monday era o dia do lixo, do caminhão do lixo. Ou seja, o dia de o caminhão do lixo passar, certo? The trash truck, o caminhão de lixo, came to her house. Came é o passado do verbo vir. Came, vir. O caminhão veio até a sua casa. The trash had a metal arm. O caminhão tinha um braço de metal. Metal arm. The metal arm, o braço de metal, picked up, pegava o que, gente? Pegava a lata de lixo. Trash can. It raised, ele elevava, levantava the trash can into the sky. Levantava a lata de lixo até o céu. It emptied, o verbo empty, pessoal, é esvaziar. Empty é um verbo que termina, empty é um verbo que termina em Y, antecedido de uma consoante, a consoante T. Por isso eu tirei o Y e pus a terminação IED. It emptied the trash can into the truck. Ele esvaziava a lata de lixo dentro do caminhão. Then, depois, the arm, depois o braço, put the can back on the street. Can back, put the can back. Punha a lata de lixo de volta na rua. On Monday, na segunda, à tarde, porque afternoon significa à tarde, Jennifer walked out. A Jennifer caminhava pela rua ou saía para a rua. The trash can was empty. E a lata de lixo estava vazia. She put the trash can back into her yard. Yard significa pátio, quintal. Então, ela saía à tarde, certo? Na segunda tarde, saía na rua e pegava e punha, empurrava a lata de lixo para dentro do quintal, dentro da horta. Na próxima segunda, next Monday, she would pull it out. Ela punha novamente o que, gente? A lata de lixo na rua novamente. Street again. Alright? Esta então foi a nossa aula de hoje. Espero que você ouça mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes e fique cada vez mais craque na língua inglesa. Te vejo na próxima aula. Bye bye. Thank you for watching our class today.